Olá, meu amigo, minha amiga, você está na companhia do programa A Esperança Viva. Estamos aqui mais uma vez com alegria, com aquele desejo ardente de tratarmos de assuntos importantíssimos que a nossa vida exige, os assuntos espirituais, porque esses assuntos são realmente maravilhosos e ao mesmo tempo também importantes para que nós possamos estar aprendendo com o grande mestre Jesus Cristo, aquele que realmente é a sabedoria personificada. Jesus Cristo é quem tem toda essa sabedoria para nos dar os ensinamentos que façam com que a nossa vida seja realmente uma vida vitoriosa, uma vida bem estruturada, uma vida realmente preparada para enfrentar todas as lutas, as batalhas que essa vida exige. E por isso, então, devemos estar sempre com sabedoria, buscando as orientações do Senhor Jesus Cristo, conforme está escrito aqui em Provérbios capítulo 24, versículos 13 e 14, diz assim: Filho meu, saboreia o mel, porque é saudável, e o favo, porque é doce ao teu paladar. Então sabe que assim é a sabedoria para a tua alma. Se a achares, haverá bom futuro e não será frustrada a tua esperança. Veja aqui então que buscar a sabedoria realmente produz um bom futuro e não frustra a nossa esperança, porque a palavra de Deus, os ensinos de Jesus, faz com que nós possamos estar sempre olhando para frente, sabendo que o melhor está por vir. É esta a orientação de Jesus para que nós possamos estar desfrutando realmente de uma vida equilibrada, de uma vida bem-sucedida, e por isso, então, nós devemos estar sempre amando a vida e declarando a Deus que realmente estamos felizes pela vida que Ele nos deu. E quero compartilhar com você, neste programa aqui, o texto da Palavra de Deus, onde nós vemos ali Jesus trabalhando nesse sentido, e assim podemos aprender mais um pouco com ele. E está registrado aqui no Evangelho de Jesus, segundo Marcos, no capítulo 1, versículos 40 a 45, diz assim: Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: Se quiseres, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-o e disse-lhe: Quero, fica limpo. No mesmo instante lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo o despediu. Ele disse: Olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para servir de testemunho ao povo. Mas tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, ao ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora, em lugares ermos, e de toda a parte vinham ter com ele. Então nós vemos aqui esse acontecimento, esse evento, que Jesus, estando ali com a multidão, e de repente aparece um homem leproso, se ajoelhando diante dele e dizendo para Jesus: Se quiseres, podes purificar-me. Veja que essa atitude do leproso é uma atitude realmente muito ousada. Por quê? Porque todo leproso no tempo de Jesus, ele tinha que viver isolado da sociedade. Essa doença, na época de Jesus, não havia cura. Então eles tinham que estar sempre isolados. E aí o que, que acontece? Quando ele vem diante de Jesus, que está ali no meio da multidão, e ele se ajoelha e faz o pedido para Jesus, ele está quebrando a regra da lei. Ele está fazendo uma coisa ilegal. Mas veja que isto foi uma grande sabedoria daquele homem, porque ele estava inconformado com aquela situação, ele estava querendo que a sua vida fosse realmente uma vida perfeita, e ele, valorizando a vida dele, ninguém impediu ele de
chegar até Jesus, porque com certeza ele já havia ouvido e tinha conhecimento que Jesus havia curado outros leprosos, e assim, passando por ele, ele jamais iria perder essa oportunidade, e ele estava valorizando a sua vida e enfrentou toda essa situação e chegou até a presença de Jesus e fazendo esse pedido para Jesus, e que tinha todo o poder de curá-lo. Ele também, vendo ali aquele homem se valorizando e não querendo continuar naquela situação, Jesus teve profunda compaixão e Jesus então estendeu a mão, tocou. Outro detalhe importante nesse texto é que Jesus realmente demonstrou profunda compaixão, que na época de Jesus os leprosos tinham que viver separados e a lepra é uma doença contagiosa, ninguém poderia tocar em leprosos. E Jesus tocou nele e disse-lhe: quero, fica limpo. No mesmo instante lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Veja que a atitude daquele homem, ele realmente tomou uma decisão sábia. E lá no livro de Provérbios também temos um versículo lá interessante que fala que a sabedoria é o alvo do homem inteligente. Então aquele homem realmente, ele demonstrou que ele era inteligente porque ele buscou a sabedoria. Ele, vendo que Jesus realmente era o Messias, ele realmente reconheceu que Jesus era o Messias, que ele tinha esse poder de curá-lo, porque veja que ele se dirige para Jesus dizendo: se quiseres, podes curar-me. Veja que ele demonstrou fé, ele sabia quem era Jesus. Ele não se aproximou de Jesus na sorte, achando que poderia ou não poderia. Ele tinha total confiança que se Jesus quisesse, ele realmente poderia curá-lo. E aí, então, a compaixão de Jesus realmente por aquele homem aumentou mais ainda, porque ele se aproximou valorizando a vida dele e ao mesmo tempo crendo em Jesus, e isso então trouxe para ele o resultado que ele tanto esperava. E aí Jesus, depois de ter curado, sarado, fez a ele uma veemente advertência. Qual é a advertência? Para que ele não saísse contando para todo mundo. Jesus, sempre que ele curava alguém, que ele fazia algo extraordinário, ele sempre pedia para que as pessoas não divulgassem aquele milagre, porque o propósito de Jesus na sua vinda aqui não era curar fisicamente, porque curar fisicamente, o que acontece? Aquele homem, ele ganhou alguns anos a mais de vida e lá na frente ele iria adquirir uma outra enfermidade ou poderia acontecer um acidente com ele, ele iria morrer do mesmo jeito. O propósito de Jesus não era uma missão de resolver assuntos temporários. Jesus veio aqui para resolver o nosso problema de forma eterna. Ele veio aqui realmente para nos dar a vitória sobre a morte. E nós temos que entender que, além desses problemas que nós temos fisicamente, nós temos um problema que está no nosso espírito, que está na nossa alma, que é a enfermidade que nós temos na alma, que é a enfermidade do pecado. É essa que Jesus veio realmente resolver. Veja que aqui Jesus disse para aquele homem que ele não contasse para ninguém, né? Olha, não digas nada para ninguém. E ele saiu contando, mas tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, ao ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade. Veja que ele, de tão alegre que ele ficou, de tão alegre e contente que ele ficou de ter sido curado, ele saiu propagando isso daí. E aí trouxe então alguns problemas para Jesus, que ele já tinha dificuldade de entrar nas cidades, tinha que ficar em lugares ermos, diz aqui o texto da palavra de Deus. Mas isto acontece também quando a pessoa crê em Jesus no sentido verdadeiro do qual é a missão de Jesus, que é quando a pessoa realmente reconhece que espiritualmente é enfermo, que espiritualmente tem problemas, que tomamos muitas decisões erradas, muitas vezes prejudicamos a nós mesmos, podemos prejudicar outras pessoas, podemos prejudicar as nossas famílias, nós estamos sempre tomando decisões egoístas, porque o pecado é uma enfermidade que está na nossa alma, que nos leva a sermos
egoístas, voltados a nós mesmos. E aqui em Provérbios, no capítulo 18, também, versículo 1, diz exatamente essa questão do homem que vive buscando os seus próprios interesses, voltado ao egoísmo. Diz lá: o solitário busca o seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Então, o homem que vive de acordo com seus próprios pensamentos, que vive de acordo com seus próprios entendimentos, que não leva em consideração a pessoa de Deus, vive buscando seus próprios interesses, ele se insurge-se contra a verdadeira sabedoria. E é um grande erro que ele comete, porque ele vive de forma solitária. E nós vamos vendo aí também que a pessoa que vai vivendo sempre buscando os seus próprios interesses, o que vai acontecendo é que ele vai cada dia mais ficando isolado na própria vida. Veja quantas pessoas estão presas, encarceradas. Por quê? Porque buscou seus próprios interesses, e ao buscar seus próprios interesses, muitas vezes não leva em consideração os direitos dos outros e acaba sendo punido e ficando isolado. O pecado é exatamente isso, ele vai isolando a pessoa. Quantas famílias lindas e maravilhosas são destruídas? De repente, o marido está de um lado, a mulher está do outro, os filhos estão aí separados para todos os lados aí. Por quê? Por decisões egoístas voltadas para si mesmo, que é o que este problema que nós temos da nossa alma, que é o pecado, ele produz. Nós vivemos buscando nossos próprios interesses e insurgindo-se contra a verdadeira sabedoria. E a verdadeira sabedoria é Jesus. A sabedoria verdadeira está personificada em Jesus Cristo. Ele é o próprio Deus, o Verbo que se fez carne, habitou entre nós. Ele, sendo Deus, ele tem o atributo da onisciência. Ele sabe todas as coisas e por isso é fundamental nós estarmos agindo como aquele homem leproso, inteligente, que buscou a sabedoria, foi ao encontro de Jesus, crendo nele, teve o seu problema resolvido, e é o que acontece hoje também. A palavra de Deus está sempre convidando o homem pecador para se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus Cristo. E Jesus está sempre convidando: vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso, humilde de coração, e darei descanso para as vossas almas. E assim, então, o convite está sempre aberto para que nós possamos ser curados espiritualmente. Essa é a missão principal de Jesus. Quando ele morre ali na cruz, ele morre ali sofrendo a punição dos nossos pecados, porque todos os pecados que nós cometemos têm que ser punidos. Nós cometemos pecados contra Deus. O pecado é o prazer de ofender a Deus. E tudo isso tem que ter punição. E é exatamente isso que Jesus veio realizar aqui por nós, morrer por nós, sofrer a punição dos nossos pecados. E à medida então que nós vamos se apresentando diante deles, ajoelhado, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Se quiseres, eu peço perdão para o Senhor. Eu creio, eu sei que o Senhor tem poder para perdoar os meus pecados. E se o Senhor quiser, podes purificar-me. E assim, quem age dessa maneira, se entregando para Cristo, crendo nele, vai sendo também purificado e vai sendo separado para fazer parte do reino de Deus, porque à medida que a pessoa se entrega para Jesus, recebendo ele como Senhor e Salvador, seus pecados são lavados e o Espírito Santo de Deus vem e habita em nós, porque nós fomos criados para andar com Deus. Nós somos criados para ser o templo do Espírito Santo. Deus não habita em casas construídas por mão de homens. Grande ilusão que muitas pessoas acham que Deus está morando em grandes templos feitos por aí, por esse mundo afora, que às vezes são até atração turística, mas Deus não está dentro de casas construídas por mão de homens. Ele quer morar dentro do teu coração. Ele construiu casas vivas, que são as nossas vidas, e que ele quer fazer parte da sua vida, que você também tenha essa humildade de convidá-lo a fazer parte da sua vida, conforme diz lá
Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Jesus quer fazer parte da sua vida, meu amigo, e ele quer que realmente você creia nele, confie nele e passe a viver de acordo com os seus ensinamentos, porque os ensinamentos de Jesus nos leva a desfrutar de uma boa qualidade de vida e termos realmente uma esperança que nunca será frustrada. É uma esperança viva que está em nossos corações, pois o Espírito de Deus confirma com o nosso espírito que já somos filhos de Deus. Esperamos que você esteja entendendo a mensagem do Evangelho, que você tome essa decisão maravilhosa de se apresentar diante de Jesus, pedindo perdão dos seus pecados, a purificação deles e o compromisso, a aliança de estar obedecendo ele sempre nos seus ensinamentos, para que os ensinamentos de Jesus realmente tragam uma boa qualidade de vida para a sua vida também. Espero que você esteja compartilhando essa mensagem com outras pessoas, para que elas também estejam desfrutando desse conhecimento. Se você está chegando por hora aqui no nosso programa, pedimos que você esteja se inscrevendo e deixando sempre aí o seu like, comentando, deixando aí também de onde você está ouvindo o nosso programa. E para você que já conhece a mensagem do Evangelho, pedimos que você esteja nos ajudando a divulgar o programa e estarmos sempre juntos lutando para que o número de salvos aumente aqui dentro do nosso país. Quanto mais pessoas salvas, regeneradas, quanto mais filhos de Deus habitando no nosso país, ele vai sarar a nossa terra e ele leva o coração do rei aonde for necessário, para que as ricas bênçãos que ele tem para todos nós estejam sendo distribuídas de forma realmente igualitária. Espero encontrar você no próximo programa e um grande abraço para você. Até lá.